Por que ficamos doentes? Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que esteja bem. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Por que nós ficamos doentes? Você já parou para se perguntar? Por que eu fico doente? Por que as pessoas ficam doentes? Para que serve a doença? Será que Deus, que nos fez a mim, fez você, fez todos nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, ele teria feito a doença para quê? Abundância é abundância de tudo. Abundância de saúde, de relacionamentos, de prosperidade, de bens materiais, de dinheiro, sim, também de dinheiro, de felicidade, de harmonia, de autoestima. Tudo isso, abundância de tudo. Então, se ele nos fez para ter essa abundância em todas essas áreas, para que ele teria feito a doença? Seria castigo? Mas, se for castigo, por que então nós vemos tantas pessoas tão boas doentes e pessoas que muitas vezes até consideradas más, gozando de plena saúde? Não estaria meio errada essa matemática? Por que Deus estaria fazendo isso? Por que ele estaria castigando pessoas boas e deixando com uma plena saúde pessoas que até são consideradas pessoas ruins, pessoas más? A grande verdade é que, como tudo no mundo, Deus fez tudo de forma perfeita, de forma maravilhosamente perfeita. E a doença também foi feita para nos ajudar. Ela está aí para nos servir, para te servir. Quando alguém fica doente, essa doença, ela tá ali para te mostrar alguma coisa, para te ajudar a olhar para alguma coisa. O que será isso? Você sabe? Então imagine que o seu corpo é a sua mente é uma máquina perfeita. Seu corpo e mente é uma máquina perfeita. Imagine como um computador. A parte física do computador é como o nosso corpo. E a parte de sistema do computador é como a sua mente. É uma máquina perfeita. E nós somos como se fôssemos um computador. É muito parecido a forma como nós funcionamos e a forma como o computador funciona. Porque, vocês lembram? Tudo é energia. Falei no vídeo anterior sobre isso, sobre olhar tudo a partir de energia. Então, se tudo é perfeito, é uma máquina perfeita, a doença, ela está ali para nos servir. O que ela está querendo mostrar que nós precisamos mudar? A doença, ela não é a causa, ela é apenas a consequência. Ela apenas está ali para mostrar que algo além está acontecendo, que precisa ser olhado, que precisa ser visto, que precisa ser mudado. Mas aonde então que precisa ser mudado? Bom, primeiro, se você vai tomar um remédio para melhorar algum problema, né? Quando você fica doente, você vai no médico e você vai tomar um remédio. O remédio, ele está ali para remediar e não para curar. Senão ele se chamaria curédico, né? Então, se ele está ali para remediar, pode até ser que aquela situação ela seja tampada, abafada ali e você fica bem. Mas, em consequência, com pouco tempo, você vai começar a perceber outra parte do seu corpo dando sinais. E aos pouquinhos vai dando sinal aqui, vai dando sinal ali, vai dando outro sinal aqui. Por que isso acontece? Porque você não olhou para a causa, o porquê que está acontecendo isso, não olhar apenas para a consequência que é ali o problema que já está aparecendo, e sim olhar aonde tudo está começando. É como se essa máquina começasse a soar um alarme para dizer: olha para onde precisa ser olhado, precisa ser mudado, precisa ser mudado, precisa ser olhado. Ela tá dando sinal para você, para que você olhe e mude o que precisa ser mudado. E aí você pode me falar: ok, Amanda, eu já entendi isso. Então,
Onde eu preciso mudar? Para onde eu preciso olhar? Vamos lá, então? Voltando ao que nós falamos no vídeo anterior, tudo é energia. E como tudo é energia, uma doença ela também começa no nível energético. Imagine aqui, ó, como se fosse uma pirâmide, tá? Essa é o nível do adoecer. A base dessa pirâmide é o nível energético. Toda doença começa no nível energético. Depois, o que é o nível energético? Então, é quando ainda só está nessa parte das situações, da energia, do que você está sentindo aqui, aquele incômodo, alguma coisa, mas ainda não tem nenhuma doença. O próximo nível, o próximo andarzinho aqui dessa pirâmide, é o nível sensorial. É quando você começa a sentir no seu corpo alguns incômodos, você sente dor na cabeça, você sente uma dor no estômago, você sente na onde for específico, você começa a sentir essa dor. Só que se você for num médico, ele não vai saber identificar o que você tem, porque não vai aparecer em exames, ele não aparece em exame. Pode fazer tudo que é exame, não aparece, porque ainda está no nível sensorial. Depois do terceiro nível, aí sim nós conseguimos ver em exames, porque nesse nível é o nível funcional. É onde já realmente você vai fazer um exame e vai aparecer que aquela doença está ali. E o último nível dessa pirâmide, o quarto nível aqui no topo, é o estrutural. É quando já precisa ser feita uma cirurgia, quando aquele problema, aquela parte do corpo já está tão danificada que precisa ser retirada, ou pode ser, inclusive, levando à morte. Então, esse é um nível do adoecer e tudo começa no nível energético. Então, para curar, a gente precisa olhar muito além de apenas a questão ali nível 2 ou 3. Se você já está doente, é porque você já está no nível 2 ou 3, ou talvez até o 4. Mas no nível 2 e 3, a gente pode ainda utilizar, claro, eu não estou aqui falando que a gente pode simplesmente não utilizar remédios, não precisa procurar médico. Não, gente. Todo esse conhecimento aqui, ele não é para dizer para você não procure a ajuda de um médico, mas sim para você entender que remediar é só para resolver aquilo no momento, mas você precisa olhar além disso para a causa, que é a base da pirâmide, que é o nível energético. E o mais incrível dessa máquina perfeita que é o nosso corpo e a nossa mente é o seguinte, que cada parte do seu corpo, cada problema específico de doença e sentimentos que você tem, né, percepções que você tem do corpo, de estar adoecendo, cada uma dessas questões específicas, esses desequilíbrios, né, no nosso campo energético que começam a aparecer no nosso corpo, disfunções, tudo isso é explicado. Cada uma dessas coisas existe uma determinada situação emocional que está atingindo o nível energético que precisa ser olhada, modificada. O padrão mental, as emoções que estão gerando ali aquela energia. E quando a gente olha para isso, então você fica de frente com o que precisa ser mudado na sua vida. Talvez você esteja precisando descansar mais, se priorizar mais, aprender a falar não para as pessoas, aprender a colocar limites nas pessoas. Talvez o que você precisa é buscar olhar mais para você, ter um tempo para o teu cuidado, parar de se culpar. Algumas vezes é se perdoar. Algumas vezes o trabalho que precisa ser feito é de autoconfiança, é confiar em você, se sentir seguro, deixar de sentir medo, curar o medo, modificar o medo, ressignificar o medo, porque isso é uma das coisas mais profundas e que causa muitos problemas e muitas doenças. E o medo, muitas das vezes, não é, aliás, nenhuma dessas coisas é racional. Se você parar e ficar pensando, mas eu não tenho isso. Só que se você olhar mais a fundo, você vai perceber que sim, em algum nível aquilo está ali muito bem escondido e é por isso que o seu corpo está dando esses sinais. Então, a nossa mente é uma máquina perfeita que está sempre te mostrando o que precisa ser olhado, o que precisa ser modificado. É necessário curar as feridas emocionais
E para isso, muitas das vezes, você vai primeiro precisar descobrir quais são essas feridas emocionais. E aí você pode pensar assim, mas eu nem sei quais são essas feridas, então elas não estão me incomodando. Mas, imagine o seguinte, quando você era desde um bebê, no ventre da sua mãe, até uns 7 aninhos, foi onde mais se criaram as feridas emocionais. E essas feridas emocionais, digamos que é uma ferida aqui, eu vou dar um exemplo como se fosse uma ferida, mas são criadas várias feridas e a gente precisa olhar para elas porque, imagine essa ferida aqui. O que acontece? Ela foi feita e aí não foi olhado para ela. Ela foi escondida com uma capa. Foi colocada uma luva aqui. E aí eu olho e eu não vejo nada. Não tô vendo ferida nenhuma. Mas aí você vem e aperta a minha mão. E dói. Dói. E eu choro. Porque dói muito. E esse choro pode não ser nem chorar mesmo, mas é aquela... O corpo grita. O teu corpo grita a partir da doença. Ou a partir das tuas emoções, a partir de outras formas. Lembra? Tudo é energia e isso vai se apresentar para você de alguma forma. Vai ser com desequilíbrios nos relacionamentos, vai ser com dificuldade no profissional, vai ser dificuldade financeira, dificuldade de falar, dificuldade de conseguir as coisas, adoecer. Então tudo isso vai ficando disfuncional porque existe essa ferida aqui que você não sabe que ela tá aqui, porque existe uma luva que está tampando ela, mas está aqui. E aí, quando é encostado nela, dói e é espelhado isso de alguma forma na sua vida. Sangra. Então, o que precisa ser feito? A gente precisa tirar essa luva, descobrir que essa ferida tá aqui e então curar ela. E então, isso vai se refletir na sua vida, nas suas relações, na sua saúde, no seu bolso, no seu profissional, em todas as áreas, dependendo de qual é a área que aquilo está afetando, porque geralmente nada está afetando só uma coisa. Aquilo está ali e ela afeta em todas as áreas, porque na neurociência existe uma coisa que a gente fala que é o seguinte: como você faz uma coisa na vida, você faz todas as outras. Então, se essa questão está aqui, ela está refletindo em todas as áreas da sua vida, porque está criando uma forma de você se comportar. E essa sua forma de se comportar era em todas as áreas e não apenas em uma. Então, não existe coisas separadas. Existe um todo. Existe você que está refletindo todas as áreas da sua vida. Tudo é unido de alguma forma. Nós precisamos olhar para esse todo para que nós possamos resolver essas questões. É diferente de um médico que vai lá e olha só aquela questão. Ele está apenas remediando, ele não está curando. E quando nós precisamos curar isso no profundo do nosso ser, então é sim necessário olhar para você como um ser integral, como um todo e não como um pedaço. Você não é um pedaço, você é uma pessoa inteira, certo? Então, mais uma vez, o passo que é necessário ser feito é você expandir a sua consciência, é entender como tudo no universo funciona, como seu corpo, como você, como sua mente funciona. E a partir disso, quando você desperta um mestre interior que existe dentro de você, você deixa ele vir à tona, essa sabedoria divina que nós temos dentro de cada um de nós, porque nós recebemos esse presente de Deus, de ter essa sabedoria divina aqui dentro de cada um de nós. Quando você desperta, porque ele já está aí dentro de você, você só precisa acordar esse mestre que existe dentro de você para que possa observar, perceber de onde vem, da onde as coisas fluem, como elas fluem, como acontecem, para então a gente poder modificar. E quando você deixa essa sabedoria vir à tona e você começa simplesmente a olhar para o que precisa ser mudado e mudar, você se permite viver uma vida com felicidade, com harmonia, com beleza, apreciar o belo, a alegria de viver, a harmonia, a felicidade, a facilidade começam a fazer parte do seu ser. E isso é divino. Isso é maravilhoso, porque nós fomos feitos para vida e vida em abundância. Deus não quer que você sofra. Deus não quer ver você doente e sofrendo, mas Ele te deu o livre arbítrio. E é por isso que se você está sofrendo e fica ali naquele sentimento de
vibração da vítima, como a gente falou no vídeo passado, quando você fica nessa vibração da vítima, ó céus, ó Deus, ó azar, Deus deixa, porque você não está pedindo, meu Deus, como eu posso sair disso? Eu escolho sair disso. A partir do momento que você começa a pedir por mudança, por escolher, eu quero ver, eu quero mudar, eu quero me transformar, ele te dá tudo que é necessário, porque ele quer mais do que ninguém que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja abundante, que você seja saudável. Mas você precisa querer. E então, quando você escolhe, quando você quer, você começa a despertar esse mestre interior, despertar a sua consciência para olhar, entender o que precisa ser mudado, estar comprometido com você mesmo para mudar o que precisa ser mudado. E quando você se compromete e começa a fazer essas mudanças, um mundo de possibilidades se abre à sua frente. A vida começa a acontecer. E aí agora eu quero trazer aquela reflexão a respeito do que eu comecei a falar lá no começo desse vídeo, de pessoas más gozando de plena saúde. Ok, a gente não tá aqui para julgar se ela é boa, se ela é má, o que as pessoas fazem em relação ao que elas fazem, porque cada um está plantando e cada um vai ter a colheita daquilo que plantou. Então, pode levar quantos anos for, todo mundo, conforme as suas plantações, vai colher, ok? Então, nós não estamos aqui para dizer, apontar o dedinho para o outro e dizer, ah, mas fulano isso ou aquilo, ai, não sei o quê. Não é para isso que a gente está olhando. Agora, eu quero mostrar para você simplesmente o fato da energia e do sentimento em relação a essa questão, tá? Muitas das vezes as pessoas consideradas más são simplesmente pessoas que na verdade nem fazem maldade. São pessoas que se priorizam, que sabem dizer não. Não, eu não vou fazer isso, porque elas sabem o que elas querem. E isso muitas vezes por pessoas, principalmente que sofrem com a compulsão por agradar, pela síndrome da boazinha, que eu vou trazer isso em algum vídeo aqui, eu vou trazer isso para vocês porque é um assunto muito forte que precisa ser visto, que precisa ser olhado e modificado, porque isso trava demais e adoece demais a vida de muitas pessoas, principalmente de mulheres, mas homens também, mas mulheres é maior ainda, essa síndrome da boazinha, da pessoa que acha que ela precisa fazer tudo pelos outros e ao mesmo tempo ela espera que todos façam tudo por ela também, que retribuam a ela. E aí quando uma pessoa fala não para ela, essa pessoa ela é má, ela é uma pessoa horrível. Então, nem sempre essa pessoa ela é horrível. Algumas das vezes ela só está priorizando o que ela deseja. Então é disso que nós estamos falando, tá? Aí a pessoa que faz maldades, atrocidades, ela vai com certeza colher pelo que ela tá plantando. Mas vamos observar então essas pessoas que estão dessa forma. Elas deixam de fazer o que elas querem ou elas se priorizam? Elas seguem o que elas sentem. Elas dão valor ao que elas acreditam. Elas acreditam nelas mesmas. Elas acreditam nelas mesmas. Elas não ficam se doando tanto para os outros, muitas das vezes, porque ela tem a prioridade dela e ela sabe para onde ela está indo. E com isso, ela não adoece, porque ela não está se sentindo culpada. Ela não se sente culpada. Ela não sente que ela tá errada. E aí, pode ser que ela esteja, em algum momento ela vai colher. Mas nós estamos falando aqui do adoecer, do sentimento, da energia dessa pessoa. A energia dela é de realização. E é por isso que a gente vê muitas pessoas que são más ou que são consideradas más mediante as atitudes delas, gozando de plena saúde, enquanto nós vemos pessoas tão boas adoecendo, porque pessoas tão boas, e aqui a gente não tá falando mais uma vez pra você deixar de ser uma pessoa boa e passar a ser uma pessoa ruim, mas as pessoas que são muito boas geralmente têm essa síndrome da boazinha. Quanto mais boa, mais deve ter essa síndrome da boazinha. E a síndrome da boazinha é uma pessoa que vai se sentir que não tem um sentimento de
amor próprio, ela não acredita nela mesma. Ela sente que ela precisa sempre estar fazendo e se doando, porque só assim ela vai ser amada. Então não é o ser bom ou ser ruim, mas é o seu sentimento. É achar que eu tenho que estar sempre me doando, me doando, me doando para ser amada, para ser aceita, porque senão eu não sou amada, porque senão eu não sou aceita. Se alguém falou um não para mim, oh meu Deus, o que eu fiz? Se alguém não falou comigo, oh meu Deus, o que será que está acontecendo? Que pessoa ingrata. Muitas das vezes aquela pessoa simplesmente está vivendo a vida dela, mas a pessoa que tem esses sentimentos, ela tá ali se adoecendo, porque está nessa energia, vibrando nessa energia, e é muito importante olhar para essas suas feridas emocionais com todo amor, com todo carinho e transformar esses sentimentos, entender que você não precisa de ninguém para você se sentir bem com você mesmo, que você pode dar todo o amor que você precisa, que a sua criança interior precisa, porque nós temos dentro de cada um de nós temos a nossa criança interior. A criança que nós somos um dia tá aqui, ó. As memórias dela estão aqui. Muitas das vezes tem uma criança tão cheia de dor, tão ferida, tão ferida, que aí a gente começa, essa criança que fala por nós, em vez de nós adultos estarmos falando, nós estamos agindo muitas vezes como criança, porque essa criança ferida está querendo ser ouvida. Por isso é importante dar amor, dar carinho, cuidar dela, nutrir ela, e então ela vai ficar quietinha aqui dentro de você apenas com as memórias boas, e você, como ser adulta que é, consegue tomar decisões muito mais assertivas. Você começa a cuidar do seu corpo físico, assumir essa responsabilidade, e tudo começa a ser diferente na sua vida. Então esse é um passo muito importante, é se comprometer com você, assumir esse compromisso, despertar essa consciência, esse mestre interior, para modificar o que precisa ser mudado. Bom, e eu já falei bastante por aqui hoje, então eu quero pedir que, se você ainda não curtiu, curte aqui esse vídeo, comenta o que você achou, se você sabia disso, o que você quer ver mais aqui, o que você, disso tudo que eu falei, o que você mais te chamou a atenção e que você gostaria que eu traga mais vídeos falando sobre esse tema, porque eu vou cada vez mais trazer mais assuntos referente a isso para você conseguir cada vez mais despertar esse mestre interior dentro de você, sair daquele papel de vítima e assumir o comando da sua vida, porque você pode e você merece ter uma vida cheia de abundância. Se esse conteúdo foi relevante para você e você acredita que alguém que você conhece pode também se beneficiar com esse conteúdo, compartilha com essa pessoa, manda para ela, assim você está se ajudando, me ajudando, ajudando essa pessoa. E quando você ajuda, quando você é a pessoa voluntária, lembra do outro vídeo? Se você não assistiu, assiste ele, tá aqui no meu canal. Quando você se torna o voluntário, você está emanando uma energia de muito amor, e isso volta para você multiplicado vezes 1000. Então, você tá fazendo por você também. Então, compartilha com essa pessoa, seja luz na vida dela, porque um dia pode ser você que também esteja precisando que alguém traga alguma coisa que vai ser contribuição para você, e com certeza a vida tratará de trazer isso para você. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.